das maiores assassinas em série que chegou a matar mais de 600 pessoas. Essas pessoas eram só os homens e era só usando maquiagem. Oi pessoal, meu nome é Giovana Monteiro e hoje eu vou contar mais uma história aqui pra vocês. Então se inscrevam no meu canal, ativar o sininho e me segue nas outras redes sociais que também tem vários outros conteúdos bem diferentes dos conteúdos daqui do YouTube. Compartilhem bastante que vocês me ajudam muito. E vamos para a história. Em Roma, no século XVII, era muito complicada por conta de as mulheres se casarem com homens extremamente abusivos. Elas acabavam se casando muitas das vezes por obrigação, ou até mesmo elas eram leiloadas como se elas fossem objetos. Para elas era melhor ser viúva do que de fato ser casada com alguém. Em Roma tinha uma cidade que era uma subterrânea e nessa cidade tinha alquimistas e pessoas que faziam remédios farmacêuticos. Também tinha alguns que eram especialistas em magia negra. E nessa época, essas coisas eram bem, digamos que, normais de se acontecer. Não que hoje em dia não tenha, né? O que mais deve ter aí no mundo são pessoas que ainda fazem prática dessas coisas. O negócio de magia negra era proibidíssimo pela igreja na época e até mesmo os médicos farmacêuticos, eles não poderiam tratar a pessoa da forma deles por conta da igreja, então era meio difícil ali para eles, né? Eles sobreviviam mais pelo fato de eles terem ali o seu comércio subterrâneo e eles tentavam ali de fato ajudar as pessoas daquele jeitinho, mas tinha uma ilegalidade. Com toda essa história tinha a Giulia Tofana. Ela vendia algumas misturinhas para algumas mulheres poderem envenenar os seus maridos. Essa mistura se chamava aquatofana. Algumas pessoas acreditam que tinha um padre na época que se chamava Girolando. Ela misturava em vários produtos para o rosto, várias coisas assim de estética. E esse padre, ele ajudava ela com toda essa produção de venenos e as pessoas não, os homens acabavam utilizando ele. Tinha um padre e esse padre ajudava na produção desse veneno. Giulia Tofana vendia para essas mulheres. Ela tinha algumas colegas que ajudavam ela bastante nessa produção de veneno. Então ela vendia como se fosse óleo para corpo, maquiagem, creme para o rosto, tudo aquilo para tentar aumentar, né, a chance de fato as mulheres terem sucesso para poder matar os seus maridos. A garrafa era rotulada de Manade Sangalibade, alguma coisa assim, eu não sei se eu tô pronunciando certo, ou seja, como se fosse alguma coisa religiosa também, que se fosse pega pelas autoridades, passariam despercebidas. Esse óleo maná era muito, digamos, fazia um pouquinho de sucesso por conta que ele ajudava a limpar manchas de pele e ele acabava passando despercebido. E a água tofana ela era uma gotinha quase que da cor da água mesmo, e ela matava um homem a partir de 4 a 6 gotas. Como esse líquido fazia efeito, depois da pessoa já ter morrido, ele era meio que já se juntava com outros problemas que a pessoa já tinha.
Médicos da época acabavam vendo que de fato a pessoa tinha morrido e achavam que podia ter sido alguma causa de doença que a pessoa tinha. Então ele passava despercebido na época. Já a primeira dose, ela causava tontura, e a segunda dose ela já causava vômitos, a terceira dose ela já causava disenteria. Ou seja, não era uma coisa muito legal de se estar ingerindo. As moças na época chegavam a matar os maridos com poucas gotas para que eles pudessem se organizar bem na época, para poder deixar ela em uma situação confortável, podendo assim dizer. E eles não desconfiavam de nada, que tudo aquilo era as mulheres desses homens que estavam fazendo isso. Já na terceira dose, assim, já toda administrada como as outras doses anteriores, o homem de fato já falecia. Essa Giulia Tofana enganou várias autoridades durante séculos e tinha vários clientes, mas graças a uma tigela de sopa, ela foi pega em 1650. Com toda essa história da sopa, a moça tinha colocado veneno na sopa, mas ela desistiu de cometer aquilo com o marido dela, então ela tirou a sopa de lá e começou a implorar para que ele não tomasse. Naquela época, como os maridos eram extremamente abusivos, ele bateu nela e espancou. Esse abuso todo continuou até que ela finalmente tinha contado que ela tinha colocado um veneno na sopa dele. E ela foi entregue para as autoridades e as autoridades imploraram para que ela contasse. Ela já não aguentava mais ter sofrido tanto que ela já sofria com o marido dela e agora ter que sofrer mais um pouco na mão dos policiais, então ela decidiu contar tudo aquilo, que era da Giulia Tofana. Depois disso tudo, ela conseguiu fugir e ela ficou sabendo que os policiais estavam atrás dela, então ela resolveu se abrigar em uma igreja. E naquela época também apareceu um outro boato de que ela teria envenenado toda a água daquele espaço. Então as pessoas ficaram extremamente aterrorizadas. Depois de ela ter sido pega, ela foi brutalmente torturada. De fato, ela confessou que ela tinha matado mais de 600 mil homens e ela foi executada em 1623 com a classe baixa. Já as suas clientes, elas já sofriam uma pena menor, já sofriam uma pena. E as pessoas que mais sofreram foram as pessoas de classe baixa. As pessoas um pouquinho assim já de classe alta já tiveram penas mais normais, assim. Quem sofreu de fato foi as pessoas de classe baixa, junto com a Giulia Tofana, e as pessoas de classe alta já tiveram penas um pouquinho, digamos que menores, já sofriam, tipo, prisão domiciliar ou alguma coisa assim do tipo, ou precisavam pagar alguma multa. Todas as mortes que ela de fato causou, muitas pessoas dizem que ela é uma heroína, porque de fato algumas das mulheres antigamente, quase todas, sofriam abusos e por conta desse veneno, digamos que elas foram libertadas. Que não seria matando o marido, mas é como se a gente não tivesse uma melhor opção e essa era uma das opções a ser feita. Esse é mais um dos casos que, sim, temos uma mulher assassina, que eu mais falo aqui que tem homens que cometem suicídio
ou fazem alguma coisa do tipo, e mulheres é o que eu menos falo aqui, mas mulheres também são assassinas e comentem aqui e queria agradecer também. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.